Hoje é dia de bênção. Você veio com fé? Não deixe o inimigo roubar sua fé, não. Fica firme, porque a fé é um dom que Deus dá para toda pessoa que ouve a palavra dele. Aquele que não quer nada com ele não vai receber nada. Mas aquele que quer, ele diz, a quem tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Nós estamos aqui hoje para termos um encontro com Jesus. Essa semana está muito abençoada, todo dia Deus fazendo maravilhas, desde Brasília, que eu estive lá na quarta e na quinta, depois sexta lá em Boa Vista. Em Boa Vista teve um caso bonito. Talvez eu tenha até o filmezinho, aí se eu tiver eu vou pedir ao Bruno para colocar no ponto. Uma senhora tinha esse dedo aqui, duro assim. Ela estava em casa, ela não foi na reunião. Mas ela estava participando do culto. Tem pessoa que chega até na igreja e não participa de nada. O pastor diz amém, e ele, amém. Aí tem que aprender, meu irmão, tem que entrar no clima, como se diz, quer dizer, tem que entrar na presença de Deus. Aí eu estou orando lá para uma senhora, já de 70 e pouco, 80 e pouco, que não conseguia andar. Eu estou incentivando ela a andar. E ela disse que ela estava torcendo para ela ali, anda, e ela andou, correu, foi negócio. Aí quando ela sentou, deu um estalo no dedo, aquele dedo que nunca dobrava, tudo fechava, menos esse aqui. Estourou, ela ficou fazendo assim, ó. Põe para nós aí o Bruno, por favor, presta atenção, olha aqui no monitor, cadê o monitor? Não tem esse dedão da gente aqui, ó. Esse dedão aqui, ó. Eu não dobrava ele assim não, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, eu não dobrava ele, ó. Ele ficava duro. E agora eu dobro. Na hora que aquela mulher correu, aquela que tava com um vestido preto. Aí eu torcendo pra ela, clamando por ela. E na hora que eu me sentei, esse dedo aqui deu um estralo, ó. Esse meu dedo aqui deu um estralo, pastor. E Deus me curou para a glória de Deus, para a glória de Deus. Deus estava lá na reunião e estava na casa dela. Quantos estão nos assistindo pelo país afora? Deus também está aí com você. Ela se envolveu, ela tomou a dor da irmã, anda irmã, anda. A irmã não estava ouvindo, estava torcendo e pedindo a Deus, e a mulher estava ruinzinha, deu um pouquinho, ela começou e aí disparou. E ela então ficou tão alegre, sentou, pá. Também fui curada. Deus é bom, amém? Deixa eu abençoar você, nosso Deus e nosso querido Pai. Eu abençoo todas as pessoas que já chegaram nesta noite, aquelas que estão a caminho, ó Pai, e as que não puderam vir, abençoa onde quer que estiverem. Meu Deus, teremos 2 reuniões amanhã, 9 em ponto e 2 da tarde em ponto, porque depois eu tenho que pegar o avião para voltar para o Rio de Janeiro, onde quinta-feira tem grandes encontros lá, e para resolver muita coisa. Então Deus, muita coisa eu quero que seja resolvido também aqui esta noite. Mas eu te peço, ajuda essa pessoa a não ficar com a boca fechada, com a mente pensando em outras coisas, a centralizar o pensamento na tua palavra, a confessar no coração dela, porque o inimigo quer roubar de nós as bênçãos, mas nós não podemos deixar, Pai, porque tudo que foi nos dado, nós vamos prestar conta. E assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deixa eu falar com você. Eu estava meditando ontem a palavra de Deus. Lá em Gênesis, quando Jacó, o sogro foi atrás dele, e o Jacó disse, quando é que eu te dei um prejuízo? Até a ovelha que uma fera pegou e destruiu, eu pagava você. Quando é que nós vamos pegar a obra de Deus a sério? Ele foi um servo do sogro, trabalhou 7 anos para poder casar com uma filha chamada Raquel, que foi a paixão dele. O sogro enganou e deu uma outra lá de noite lá para ir lá, que era a irmã mais velha, que tinha um problema nas vistas. O Jacó ficou passado, disse, não, eu vou cumprir a palavra, mas aqui a mais velha não pode, a mais nova não pode casar na frente da mais velha, tudo história fiada.
Aí eu vou dar as duas para você, que podia ter mais de uma mulher. E então ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E depois ficou 7 anos trabalhando, porque ele agora tinha família. E o sogro fazia o salário dele, depois dos 14 anos, segundo as ovelhas que nasciam. Quando era listrado, o senhor estava nascendo muito, o sogro disse: olha, aqui nascer malhada é sua, a listrada e a outra ali é minha. Aí o Jacó orava a Deus, só nascia malhada. O senhor: não, meu genro, eu esqueci, é desse jeito. Ele orava e vinha, ele orava e vinha. E então foi crescendo e foi embora. E o sogro veio atrás dele e disse: você mudou o meu salário 10 vezes. Se não fosse o temor de meu pai Isaque que está em mim, eu tinha acertado você. Mas eu respeitei, porque vocês, meu fazendo aquilo, afinal de contas é o meu sogro. Aí conversou com ele, acertaram tudo ali e saiu numa boa. Nós temos que ver, nós que somos pais, que Deus, os filhos são dele, os filhos são herança nossa, não do Senhor. E por isso o casal deve procurar ter filhos. Eu não sei se foi por isso que eu fiz que lá em casa apareceu 5 meninos, mas não sei, porque a Bíblia diz que o flecheiro tinha 5 flechas. Então, igual o flecheiro era, o homem tinha que ter na família. Então fica um toque para você aí. Esse negócio de ter um só e 2 é derrotado, tá? Isso não é certo, verdade. Hoje o troço está numa vaidade tremenda até na casa de Deus, pessoal. E quando o pastor chega assim, de tênis vermelho, camisa preta, meia branca, calça de caque, aí esse pastor não está com nada. Ele dá o conceito nosso através da vestimenta. Tá bom, é bonito estar bem vestidinho, mas nesse calor aqui é terrível. Então eu venho para cá, eu esqueci os blusões de casa, só trouxe um, não dá para ficar usando ele mesmo todo dia. Então eu estou aproveitando usando essas camisas. E glória a Deus, que Deus vai abençoar. Vou lhe falar do Manuel de Melo. Manuel de Melo era um pastor lá em São Paulo, que era um pernambucano, foi para lá. E ele fundou aquela igreja, o Brasil para Cristo. Eu conheci, o homem era de Deus, hein? O homem era cheio do poder de Deus. Teve um dia, esse dia eu não estava presente, então um colega meu que contou, missionário, aquele dia o homem estava cheio do poder de Deus. Ele virou assim, mas tinha uns 30 paralíticos lá. Qual é o paralítico que tem fé para ser curado hoje? Levanta aí. Aí levantam uns 8 só. Vocês prestem atenção, me dá a sua muleta aqui. Era a tenda que ele usava, ela tinha, as colunas eram de ferro. Ele quebrou as 8 muletas lá. Agora, se vocês não for andar, vocês vão voltar arrastando para casa. E começou a orar. Esse pastor que me contou. Aí o cidadão foi mexendo e ficou em pé, incentivando, e foi. Deu um pouquinho, estava correndo. Aí os outros vieram: ora por mim não. Amanhã, se vocês tiverem fé. Hoje, se não tiverem fé, eu não vou perder minha fé, não. Vocês vão voltar amanhã, que hoje não tem mais oração. O homem era desse jeito. Ele foi pregar no Mato Grosso, lá em Campo Grande. Levaram ele na casa de um irmão de uma igreja. Chegou lá, a esposa preparou uma porção de coisa, linguiça com aquela cebola dentro. Ele é doido por linguiça, comeu uns 2 quilos. Quando ele chegou na igreja, manifestou um demônio e foi expulsar o demônio. Com essa barriga aí cheia de linguiça, ainda vai me expulsar? Não tem nem jejum? É verdade. Eu falei assim: demônio, é com jejum ou sem jejum? Você vai sair no nome de Jesus Cristo, que já jejuou por mim 40 dias e 40 noites. Aí o demônio saiu. Então, irmão, não sai fora da palavra, não fica olhando pela carne. Vamos crer que Deus vai abençoar, e vai abençoar muito em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos fazer um estudo da palavra de Deus. Todo silêncio é necessário. Eu espero que ninguém se levante agora para ir ao banheiro, nem para conversar com um amigo. E se você puder abaixar todo o som do seu celular, eu agradeço, para ele não atrapalhar o seu vizinho, que vai ouvir agora a palavra. E às vezes é uma pessoa que está com mal muito sério, e Jesus quer curar e será curado, mas na hora que ele está crendo, toca, ele faz assim,
vai todo embora, até o contato dele com Deus, aí ele perde a bênção. Eu vou explicar para você uma coisa. Jesus usava dar a palavra de Deus de 3 maneiras. Primeiro ele ensinava, hoje vai ser ensinamento. O que é ensinar? É mostrar a diferença entre o bem e o mal, é mostrar o que aquele versículo está dizendo para a gente. A pessoa vem ler 50 vezes, 1000 vezes e não entende, mas numa hora dessa ela entende, meu Deus, é isso que eu precisava. Então toda atenção é boa, porque Deus quer abençoar, e digo mais, Ele vai abençoar, e tomara que você não seja uma pessoa que não vai receber bênção, que você receba, que Deus tem bênção para todo mundo, mas você tem que se esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Tem pessoa que quer que Deus faça tudo por ela, não tem jeito, você vai crescendo na graça, uma hora dessa Deus faz igual fez o dedo da mulher lá anteontem, foi sexta-feira melhor dizendo, e que ela era duro o dedo, ela é o dedo duro assim, fechava a mão todinha, mas não podia pegar nada com esse dedo, pegava um copo assim, mas não com esse que ele não fazia, ficava durão. Na hora Jesus devolveu. Sabe quem pode devolver o seu? Eu já vi várias vezes, pessoal, fazer coisas espantosas em nosso meio. Uma vez eu estava pregando em São Paulo, assim, entre a metade da igreja, um pouquinho para lá, do lado esquerdo meu, lá tem 3 setores de cadeira, igual esse. Tinha um homem que eu não sabia o problema dele. Ele era tão barrigudo que a barriga dele batia no joelho. E ele tinha um suspensório por dentro para segurar a barriga, porque senão ele não podia nem andar. E eu estava pregando, ensinando. Foi assim, pessoal, o Deus da Bíblia não é bandido. Ele começou a rir, não é bandido, não é bandido. E a barriga foi batendo, daí um pouquinho estava igual a minha, assim, acabou tudo. O homem ficou curado. Outro dia foi uma senhora, eu estava ministrando a palavra de Deus, aí oramos, e ela disse assim, missionário, eu acho que eu fui curada. Por que a senhora disse que eu acho? Porque a dor sumiu. Essa perna aqui, eu para andar com ela, eu amarro ela com fio, está toda amarrada. Falei, então vai lá no banheiro, tira o fio e traz cá. Ela voltou com uns 8 metros de fio de telefone, pessoal, que ela amarrava a perna todinha, já não tinha mais nada, podia andar completamente boa. Tudo isso vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, 2 andares. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então de trás para frente fica fácil. Pela palavra de Deus você consegue ouvir, entender o que Deus está falando com você. Vamos pegar agora o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, fica depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, quase no finalzinho. Nós vamos começar no versículo de número 24. Eu vou dividir isso aqui em algumas partes, se Deus não me dá outra mensagem, amanhã eu prego essa. Se der, eu prego o restante, não? Aí eu vou só vou pregar para você um dia que eu voltar aqui ou pela televisão. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, desde o primeiro versículo, você pode ler depois para você entender. Outra coisa, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Era uma carta, essa aqui era uma carta, tudo foi feito assim. Em 1263, um tal de cardeal Hugo dividiu em capítulos. O homem gostava da Bíblia, então dividiu em capítulos, toda ela, foi um trabalho grande. Quase 300 anos depois, 1500 e alguma coisa, Steve Langton dividiu em versículos. E que bênção que vocês fizeram! Que eu disse, Colossenses capítulo 1, versículo 24, você vai lá e encontra. Eu vou chegar até o 2 para amanhã, se der tempo, ou se Deus não mudar, aí eu dar continuação a esse estudo que vai ser muito bom. Aqui está escrito assim, Paulo está falando, foi ele que escreveu, regozijo-me agora no que padeço por vós. A gente que é pastor, irmão, você talvez não saiba, mas nós padecemos por algumas pessoas. Quando a pessoa, você sabe que ela está em pecado, mas não quer admitir. E ela está saindo da mão de Deus
para ficar na mão do inimigo. Imagine se essa pessoa morre em pecado. Ela nunca vai para o paraíso de Deus, para o reino de Deus. O andar de cima, né? Ela vai descer para o andar de baixo. Lago de fogo e enxofre. Onde ela vai cair, daqui a um ano ela está caindo. Daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. 1 milhão de anos. 1 bilhão, 1 trilhão. Vezes 1 trilhão de anos. Vezes trilhões de vezes aquela soma, vezes ela mesma. Quer dizer, vai dar tanto número que ninguém sabe dizer que números são esses. Chega um ponto que o homem não inventou, porque não há necessidade de criar palavras para mais números assim. E coitada dessa pessoa. O lago de fogo e enxofre não foi feito para o ser humano. Ali Deus fez para atormentar o diabo a eternidade toda. Porque além dele ter feito uma divisão nos céus, queria ser igual a Deus, ele ainda fez com que Adão pecasse. Deus criou o homem para andar com ele. Aqui ninguém ia ter maldade aqui no mundo. Isso aqui seria só vamos dizer assim, um estágio para um homem poder ir por todo o universo. Mas toda a obra de Deus parou. Você pega todos os planetas que eles fotografam, só tem areia lá e pedra, não tem mais nada. Quer dizer, Deus parou aquela obra por causa do pecado. Aí ele decidiu que o diabo, que já tinha feito um estrago no céu, de cada 3 anjos, um seguiu Satanás. 2 ficaram fiéis a Deus. Aí Deus expulsou o demônio. Não, Deus não fez nada. Foi os anjos fiéis que jogaram ele fora de lá. Ele vai, tenta o Satanás, e os demônios estavam só esperando se ele seria bem sucedido. E ele então, a Eva passou, estava passeando lá, toda deslumbrada com o que Deus fez. Ele saiu sortudo, né? Como é que é? Ele se manifestou numa cobra. E ele então diz: Deus deu tudo para vocês? Deus deu nada. Deu. Fala a verdade. Só não deu daquela árvore. Eu sabia. Você sabe por quê? Não. Ele não quer concorrente. Se vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser igual a ele. Mentira pura do diabo. E a bobinha da Eva já estava contaminada. Nunca queira nada com o demônio. A cigana pede: deixa eu ler a sua mão. Não precisa, minha mão está cheia do poder do Espírito Santo. Sai fora disso, irmão. Não deixa não. Vem a pessoa contar casa, esses casos. Você não quer saber dessas coisas, eu quero saber de casa de Jesus. Como é que eu venço? Aí ela foi, falou, e a Eva então foi ver. Chegou lá, a tentação, você sabe que nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. Quando o coração para de funcionar, a época do corpo nosso acabou. Então ele morre, mas nós não morremos. A pessoa continua viva na parte espiritual. A alma se junta ao espírito, ela vai a Deus. Se ela aceitou Jesus, o que Jesus fez, se converteu e perseverou, porque tem gente que não persevera. Começa a fazer coisa errada aqui e ali. Ai meu Deus, mas é isso mesmo. Não é não, não faça nunca nada errado. Porque se você morrer no erro, você vai descer para o andar de baixo e nunca vai sair. Daqui a 1 milhão de anos você está caindo. Tudo aquela soma que eu falei, você está caindo. É um abismo sem fundo. E ali, irmãos, quem vai ser atormentado é o diabo e quem lá for. Imagine que aqui no mundo, o diabo pega uma pessoa para atormentar, a pessoa fica louca, faz loucuras, porque está sendo atormentado. Mas ele aqui não está sendo atormentado. Imagine lá, quando ele for atormentado, os demônios forem, mas vai ficar uma loucura. Não queira nem pensar que um dia você vai para lá, você sai, nunca mais sai. A única maneira de você não ir é você aceitar Jesus. O pecado de Adão desligou Adão e Eva de Deus. Eles estavam mortos espiritualmente. Nós nascemos dele, todo mundo. Os antepassados vieram da África, outros da Ásia, outros da Europa, outros eram índios. Mas todos nós viemos de Adão.
O índio não surgiu por acaso. Não, tinha uma taquara lá e ele apareceu no meio da taquara. Não, foi exatamente de Adão e Eva, foi saindo. Um dia desse eu fiquei assim, maravilhado, que uma pessoa me disse: você sabia que quase todos os índios, o sangue dele é ó? Eu falei: não sabia. Foi que Deus maravilhoso, quer dizer, pelo jeito eles vieram da Ásia, porque eles têm um jeitinho assim do olho puxado e tal, mas muitos aqui são descendentes deles. A avó foi pegar laço, coitadinha, e levaram aí, foi ser mulher de um português, foi ser mulher de outra pessoa, nasceu a família e cresceu, e é a família dela, e todos são de Deus, os índios são de Deus, tem que falar isso para eles. Aí o homem, por exemplo, a pessoa nasce, ela não tem que fazer nada para ir para o inferno, não. Se ela matar, roubar, adulterar, ela vai para o inferno. Não, ela matou, roubou, adulterou, porque ela não é salva. Se fosse salva, não faria isso, não. O homem já nasce para ir para o sofrimento eterno, mas aí Jesus veio pagar o preço. O dia que Jesus pagou o preço, depois nós vamos ver, o homem pôde se reatar com Deus. Hoje, o pior bandido, do pior grupo de bandidos, do pior lugar do mundo, se eu pregar para ele, você pregar, contar a verdade, ele ouvir e crer, ele é salvo na hora. Em segundo seguinte, ele está chorando lá: Deus, me perdoe de tudo que eu fiz de errado, não quero fazer mais. E ele vai para o céu? Vai. E aquele cristão que desviou, por que ele desviou se já ia para o céu? Porque ele foi mal para com Deus. Se não se arrepender, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Por isso nós temos que ensinar o povo a verdade. Aí Paulo disse assim, olha como é que cresce a palavra. Eu tenho até que me restringir um pouquinho aqui para não ficar muito longo aqui. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O Paulo, como pastor, sofria pela igreja. Pastor que não sofre pela igreja não é pastor, irmão, vai dar conta a Deus. Ninguém é obrigado a assumir o ministério. Eu ia para Moscou estudar medicina, isso foi quando eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 77, passaram 57 anos. Eu tinha ganhado uma bolsa de estudo na Universidade Patrício Lumumba, que tem lá em Moscou, que era para jovens da África, Ásia e América Latina. Nós somos da América Latina. E me candidatei, me deram, mas eu não falava uma palavra de russo. Aí mandaram eu estudar russo. Eu já estava no 4º livro. Não sabia fluente não, mas já dá para me virar quando chegasse lá. Foi falando um pouquinho e aprendendo e tal. Aí Deus me fez ir na casa do meu avô, lá no Espírito Santo, onde eu nasci. Chegando lá, eu encontro um livro chamado Curar Enfermo e Expulsar Demônios, já sem capa. Alguns já tinham lido esse livro. Quando eu comecei a ler, foi o tesouro que eu encontrei na vida. Eu sentia que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho de Jesus. Não faça isso, eu lhe prometo, eu vou para Moscou, mas eu volto e vou ser um missionário médico. E Jesus insistindo. Aí eu falei assim: Jesus, o senhor sabe por que eu quero ser médico? Não é para ficar rico. Naquele tempo, todo médico era rico. Opa, a gente achava que era todo ele famoso, é o doutor. E eu queria ser um doutor. O senhor sabe que eu quero me dedicar a alguma área da medicina para ajudar os pobres que não têm recurso. Naquela hora ele falou aqui dentro: com o meu poder, você vai curar mais pessoas do que com o médico, vai levá-las para o céu. Eu gritei: Jesus, o mundo perdeu um médico, o senhor ganhou um pregador. E graças a Deus que até hoje eu sou um pregador e você. Mas nós sofremos, irmãos, por aquele irmão que se desvia, por aquele irmão que não está andando bem, por aquele que está doente. A gente ora e temos que segurar, porque nós não podemos carregar todo mundo no colo, mas falar com ele: estou orando por você, vem, Deus tem que dar uma bênção. O Paulo sofria e nós temos que sofrer. A igreja cresce quando o pregador faz isso. Aí diz aqui a palavra, ele continua: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Ele não era, ele era um judeu que combatia a igreja de Cristo, prendia e queria acabar. Que me foi concedida para
concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Irmão, nós estamos aqui para cumprir. Eu, pastor, o nosso pastor daqui, ele está para cumprir, você está para cumprir a palavra de Deus. A igreja não é só o pastor é um membro da igreja que Deus dá uma chamada, ensina e ele faz a obra. Mas você tem que colocar no coração, eu preciso evangelizar minha família. Não ficar falando todo dia não, mostrando que agora você é uma nova pessoa. Se você era um briguento, uma pessoa má, agora você é uma pessoa que chega em casa feliz, abraçando todo mundo, dando conselho, incentivando aquela pessoa a ficar firme com Cristo. E aí nós vamos fazendo a obra, a nossa família vem toda, a família do vizinho vem toda. Daqui uns dias, irmão, está faltando pregador no Maranhão, porque tem tanta gente convertida, e é preciso não deixar qualquer um entrar não, que às vezes a pessoa é eloquente, mas não tem unção, isso não adianta nada. Ele é eloquente porque Deus deu o dom da oratória para ele, mas não deu a unção. Se tivesse dado, você sente, você tem comunhão e vê o apego que a pessoa tem, aquele carinho que ela tem, aquela luta que ela tem para as pessoas, e você vai ser essa bênção. Então o Paulo sofria, todo pastor de Deus mesmo sofre, e você também pode ter certeza que Deus tem um pouquinho desse sofrimento, para cumprir a palavra de Deus. Agora preste atenção, versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? É Cristo em nós, pessoal. Jesus agora pode estar em você, ele vai usar a sua boca para falar às pessoas, vai usar a sua fé para curar pessoas. Como a gente tem visto casos aí bonitos, que as pessoas vêm, encontram Jesus e nunca mais deixam. Aqui no Maranhão mesmo, se eu perguntar aqui quem já recebeu a bênção, talvez 90% já receberam bênçãos. Mas por que receberam? Porque nós estamos nos consagrando, pedindo a Deus mensagem. Eu não estou pregando isso aqui por acaso. Eu pedi a Deus desde quando eu sabia que eu vinha para cá. Vou fazer 3 reuniões, me dá o que o Senhor quer que os maranhenses entendam. E Deus me deu, estou passando para você. Esse mistério é Cristo em nós. Aí diz o seguinte agora: aos quais o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos santos de Deus, que somos nós santificados pelo sangue de Cristo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Você tem que pegar isso aqui. Então, Deus, eu quero que o Senhor explique que mistério é esse que eu sou parte, senão você vai desperdiçar. Ele falou uma coisa parecida com essa mesmo, né? Mas não é bem isso não, não é isso aí. Esse é o mistério, que agora Cristo está em nós. Nascemos sem Cristo, nascemos em pecado, mas um dia Deus nos alcançou e Ele entrou em nossa vida. Ele nos usa, Ele nos dá a profecia, nos usa para falar para as pessoas, e elas aprendem e se tornam uma bênção de Deus no nosso meio. Também então vai se multiplicando. Quantas vezes eu terminei uma reunião, a pessoa veio, às vezes até chorando, me abraçou e disse: irmão, obrigado, eu precisava dessa palavra. Olha, tanta coisa bonita que você vai experimentar se você se consagrar a Deus. Você não está aqui por acaso. Ele queria que você ouvisse isso hoje. E tem uns que estão atrasados, já deveriam estar prósperos na vida, não só em dinheiro e bens, porque também é prosperidade, mas principalmente prósperos na palavra de Deus, no conselho sábio, numa firmeza moral, que a pessoa diz: nossa, realmente tem gente que ama a Deus mesmo, e ela vai procurar fazer isso. Tem mais que eu vou dar para você agora. Você viu que já começou aqui a esquentar coisa, né? Vou ler esse último versículo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Os gentios que não conhecem vão ficar apaixonados pelo Senhor Deus, porque você vai ser usado por Ele. Você vai fazer uma oração, você vai abençoar essa pessoa.
é que você começa a evangelizar. Dê um tempo, ela vem com você para a igreja. Daqui um tempo ela já está falando melhor do que você, fazendo a obra de Deus. Lá no Rio de Janeiro tinha um rapaz do Maranhão. Ele é de Barreirinhas. Eu não sei onde é, mas deve ser por aí, em algum lugar. E o nome dele era Manuel. Nunca mais eu ouvi. O Manuel, ele era da igreja tradicional que tinha no Brasil. Aí um dia eu falei, Manuel, eu tinha um trabalho seguinte, eu jovem, eu ia para a casa dos estudantes, tinha uma casa lá só de estudante, ele era um deles que morava lá, de graça, faziam comida, eu comia na rua, não sei lá mais o que e tal, e eu ia para lá, vivia como eles. Vamos à praia? Eu falei, vamos à praia. E vamos até então. E nós tínhamos uma coisa que a gente nadava um pouquinho assim, uns 200 metros da arrebentação do mar, e ficavam boiando lá. E tinha outro maranhense, que esse é de Bacabal. Esqueci o nome dele agora. E esse era gozado. Ele parecia que andava na água. A água batendo aqui nele aqui, e ele mexia a perna de tal jeito que não afundava. Falei, rapaz, o que é isso? Ele ria à vontade. Mas nós todos boiando ali, né? Fazendo um pouquinho assim e tal, conversando. Passavam umas 2 horas. Depois fazíamos ginástica e tal, e íamos embora. E eu acompanhava eles. É uma maneira de evangelizar. Não brigava, mas quando falava em coisa, não vamos pensar nessas coisas, vamos pensar em coisa boa. Aí tá bom, desculpa, pastor, e tal, e tal. Até que um dia eu levou o Manuel em Niterói. O pastor de uma igreja tradicional renovada, mas estava uma força tremenda, mas foi um cu daquele lindo. O pastor lá chamava Samuel Chagas. Já está com Jesus há muitos anos. Estou te falando, esse caso é há 50 anos. Então, tem muito tempo que você já passou. E o Manel, quando eu saí de lá, eu falei, Manel, gostou? Gostei. Mas nunca vou deixar minha Santa Igreja Católica. Eu não estou falando nada. Mas no meu coração, se Deus chamar, meu irmão, você vem. Aí, deixei uns 15 dias e tal, porque senão a pessoa fica enjoada. Falei, Manel, vou na minha igreja hoje? É lá no centro do Rio, na ABI. Ele foi. Irmãos, quando terminou o culto, eu olhei, cadê o Manel? Estava orando, né? Falei, rapaz, acho que o maranhense foi embora, eu nunca mais vou ver ele na igreja. Que nada. Ele fez uma coisa que eu nunca fiz. Ele subiu, foi lá, o pastor estava lá, o pastor era um canadense. Ele chegou, quando eu vi, ele estava abraçando o pastor. Gostei do culto. Foi, que cara de pau, eu nunca dei um abraço, meu pastor, nunca recebi um abraço dele, e está lá o Manel lá. O Manel se converteu, que foi uma bênção, mas tem uns 20 anos ou mais que eu não vejo falar dele, não sei se já subiu para estar com Jesus, mas era uma bênção, Manuel. Então, irmão, você vai ser uma bênção também. Esse mistério, Cristo em você, olha o finalzinho desse versículo aqui, ó, você não errar e orar a Deus. Ele diz aqui, aos quais Deus fez conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Deus fez conhecer, você tem que conhecer, hein? Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério. Jesus habitar dentro de você, que talvez já foi usado pelo demônio para fazer o que não prestava. Agora você vai ser usado para fazer o que presta, para recuperar pessoas. Essa é a glória de Deus na sua vida. E Deus quer usar você, não corra não. Você vai ser usado e Deus vai abençoar. E tomara que um dia você cresça tanto que você vai ficar aqui ocupando o púlpito aqui, que o nosso pastor já vai para outra missão daqui a uns anos, não agora, e Deus vai levando e Deus vai fazendo em nome de Jesus. Vamos ver agora o último versículo de hoje aqui, que eu vou dar para você agora, ainda tem 2 ainda. A quem anunciamos, temos que anunciar, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Temos que fazer exatamente isso. Mas primeiro você tem que aprender. Talvez você não saiba, você não tenha vindo aqui, mas na Igreja da Graça hoje, daqui um pouco, só vai ser obreiro quem fizer o curso de obreiro. Fizemos uma apostila preparada
para fazer de todo obreiro uma pessoa sábia. Por que você é obreiro? O que você faz na igreja? Se o pastor um dia vai viajar, você pode pregar, e daqui uns dias você pode até crescer. Nós estamos fazendo um outro curso agora, que é para os pastores, mas vai levar um ano para ficar pronto. Então, caprichando, fazendo, porque nós queremos educar o povo, porque eu estou vendo aqui que Jesus ensinava, e nós não estamos ensinando como Jesus ensinava. Então, voltando aqui, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando, não só admoestar, não, ensinar também a todo homem em toda a sabedoria do céu. Amigo, você vai ser uma pessoa perita na obra de Deus, para que apresentemos todo homem, preste atenção, perfeito em Jesus Cristo. Homem, sentido genérico, ser humano, mulher e homem é a mesma coisa. Então, nós queremos apresentar você perfeito em Jesus Cristo. Irmão, isso é muita coisa. Nós temos que adentrar na palavra e ensinar para você arrancar e ser uma bênção. Ainda tem mais aqui ainda, presta atenção aqui agora. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Você tem que trabalhar, você tem que orar para aquele Emanuel que nunca deixaria a igreja dele. Eu não falei nada, mas se Deus chamar, ele vem correndo. E chamou. Daquele dia que eu levei na minha igreja, que ele abracei o meu pastor, era o rapaz mais certo de chegar lá e encontrar. E sempre positivo. Irmão, isso é coisa do demônio, vamos parar com isso e tal. Era uma bênção, Manuel. Eu não tenho visto mais, não sei se foi. Se foi, a gente encontra com ele lá no céu. E se não foi, um dia eu encontro com ele na terra, em algum lugar, a gente vai se abraçar e matar a saudade, que mais de 20 anos de amizade não é brincadeira. Então vou parando por aqui agora e vou fazer uma oração. Curve a cabeça e feche os olhos. E começa falando com Jesus. Repita essa oração para você falar com objetivo. Diga assim: Senhor Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para confessar todos os pecados que em toda a minha vida eu tenho praticado, por pensamentos, por palavras, por ações, de modo consciente ou inconsciente. Eu confesso e eu te peço, perdoa-me, lava-me no sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida. A Bíblia diz que o Senhor pode estar em mim, Cristo em vós. Eu quero o Senhor em mim e eu quero estar em Ti também, Jesus. Porque o Senhor disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, determinareis o que quiserdes, e isso vos será feito. Pois, Pai, agora eu te agradeço que essa pessoa está recebendo Jesus, ela está sendo perdoada, ela está sendo lavada no sangue de Cristo, está se tornando uma nova criatura. Oh meu Pai, isso é muito bonito agora. Oh meu Deus, e para provar que isso é verdade, desça o teu silêncio aqui na igreja agora, Pai. Eu não quero ouvir nenhuma criança falar, nem uma boca dizer amém, aleluia. Eu quero o silêncio de Deus, que simboliza que o Senhor está zerando essa pessoa agora, está perdoando ela, está purificando-a. Ah, meu Deus, ela tornar-se-á numa verdadeira pessoa de Deus agora. Mais forte, Jesus. Obrigado. Conseguimos. Feche os olhos agora. Diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito nenhum mal na minha vida. Eu exijo agora que esse espírito de doença que se pegou em mim, que não me deixe caminhar direito, vai sair agora. Tem de sair. Agora eu vou orar. Pai, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus, ó Senhor, eu te invoco, vem agora operar cada pessoa que está aqui. Talvez ela não está entendendo nada ainda, está começando, Pai, mas o Senhor sabe que ela tem um bom propósito, e ela está crendo,
Então eu quero vê-la agora livre dessas dores, desses problemas de mancar, não poder caminhar. Vou usar diante de ti o teu poder agora. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. E eu ordeno a esse espírito de doença: você vai sair agora, você vai bater em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Vai firme agora, meu irmão, minha irmã. Manda o mal embora. Em nome de Jesus, mal, eu te mando agora. Sai dessa pessoa, não permaneça e não volte mais, em nome de Jesus. Olha assim na sua mão e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te ofereço a minha mão e eu te peço, coloque nesta mão o teu poder de curar, de libertar, de operar maravilhas, de reconstruir um órgão que foi destruído num acidente, foi destruído numa cirurgia, ou que eu nasci com esse defeito. Coloca aqui agora, e coloca também o poder de desfazer toda a obra da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, toda a obra do diabo. Põe a mão sobre o seu coração e feche os olhos. Eu e o pastor Jamil vamos orar. Pai, nós estamos orando agora. Nós vamos mandar esse mal embora. Nós vamos exigir a saída. Esse mal não vai continuar, pois eu repreendo agora, eu reprovo agora, eu ordeno que saia o espírito da doença, da enfermidade. Você vai sair agora completamente. Você que está alojado lá na mente, a pessoa não está pensando bem, não está lembrando das coisas, está com o mal da demência, do Alzheimer, sai daí agora. Com o mal de Parkinson, saia também agora. Você que está com a tentação, que essa mente só pensa em coisa errada, saia daí agora em nome de Jesus. E vai saindo agora também de todo o crânio dessa pessoa, sai do sistema da visão, vai saindo com a sua miopia, presbiopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, vista cansada, que arde, que escorre água, vista que tem catarata, que tem glaucoma, qualquer outro mal, sai em nome de Jesus. E sai do sistema da audição, sai do tímpano, do martelo, da bigorna, do estribo, vai sendo o canal auditivo, vai sair do sistema do olfato, do paladar, sai da garganta, de todos os órgãos, está ali da tiroide, com hipo ou hipertiroidismo, vai embora em nome de Jesus. Sai do coração, das veias, das artérias agora, vai saindo o sistema digestivo, da porta de entrada do alimento, a porta de saída dos resíduos, vai embora agora que eu estou mandando. Manda, meu irmão, manda, que esse mal tem que lhe obedecer. Eu estou com você agora. O mal que está no sistema respiratório, no sistema circulatório, no sistema urinário, reprodutor, vai saindo agora, vai saindo dos ossos, vai saindo de todo o corpo, dos músculos, da pele, vai saindo agora. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus,